Palavras de Cristo à sua esposa, comparando um pecador com três coisas: uma águia, um caçador e um lutador. Eu sou Jesus Cristo que está falando contigo. Sou o que esteve no ventre da Virgem, verdadeiro Deus e homem. Apesar de ter estado na Virgem ainda, regia tudo com o Pai. O homem que é um perverso inimigo meu se parece com três coisas. Primeiro, é como uma águia que voa pelos ares enquanto outras aves voam por baixo. Segundo, é como um caçador que entoa doces melodias com uma flauta recoberta de cola, cujos sons deleitam as aves de modo que voam até a flauta e ficam presas na cola. Terceiro, é como um lutador que ganha todos os combates. É como uma águia porque, em seu orgulho, não pode tolerar que haja ninguém acima dele e fere a qualquer que esteja a seu alcance com as unhas de sua malícia. Cortarei as asas de seu poder e de seu orgulho, e eliminarei sua maldade da terra. Colocá-lo-ei em uma inextinguível panela fervente, que é o sofrimento do inferno, onde será eternamente atormentado, se não emendar seu caminho. E também como um caçador que atrai todos para si com a doçura de suas palavras e promessas. Mas quem se aproxima dele fica preso na perdição sem poder escapar. Por esta razão as aves do inferno lhe picarão os olhos para que nunca possam ver minhas glórias, senão somente a escuridão perpétua do inferno. Cortar-lhe-ão as orelhas para que não ouça as palavras de minha boca. Em troca de suas doces palavras, lhe darão amargos tormentos desde a planta de seus pés até o alto de sua cabeça. Em troca de suas doces palavras, lhe darão amargos tormentos desde a planta de seus pés até o alto de sua cabeça, e sofrerá tantas torturas quantos foram os homens que conduziu à perdição. É também como um lutador briguento, quem gosta de ser o primeiro em maldade, não querendo ceder diante de ninguém, e sempre determinado a derrotar a qualquer um. Como lutador, então, terá o primeiro lugar em cada castigo. Seus tormentos se renovarão constantemente e nunca terminarão. Ainda assim, enquanto sua alma esteja unida a seu corpo, minha misericórdia permanece quieta esperando-o. Explicação. Este foi um poderosíssimo cavalheiro que odiava muito o clero e costumava lançar-lhe insultos. A precedente revelação é sobre ele, igual a que segue. O Filho de Deus disse: ó mundano cavalheiro, pergunta a sabedoria o que ocorreu ao soberbo Amã que desprezava minha gente. Não foi a sua uma morte ignominiosa e uma grande degradação? Da mesma forma, este homem zomba de mim e de meus amigos. Por isto, o mesmo que Israel não chorou pela morte de Amã, aos meus amigos não doerá a morte deste homem. Terá uma morte muito amarga se não emenda seu caminho. E isso foi o que se passou. As palavras de Cristo à sua esposa sobre como deveria haver humildade na casa de Deus e como essa casa significa pureza de vida, e como casas e esmolas devem ser doadas apenas de bem ganhos honestamente, e sobre como restaurar bens adquiridos indevidamente. Capítulo 18. Na minha casa todos devem ter a humildade que agora é totalmente rejeitada. Deve haver uma forte parede divisória entre os homens e as mulheres, porque mesmo que eu seja capaz de defender todos e mantê-los todos sem uma parede, ainda por razões de precaução e por causa da astúcia do diabo, eu quero uma parede que deve separar as duas residências. Deve ser forte e não muito elevada,
mas moderada. As janelas devem ser muito simples e transparentes. O telhado moderadamente elevado, pelo que nada pode ser visto lá que não pertence à humildade. Porque aqueles que agora constroem casas para mim são como mestres construtores que, quando o senhor ou o mestre da casa entram nelas, agarram-lhe pelos cabelos e pisam-lhe com os pés. Eles elevam o que é sujo para o alto e pisam o ouro com os pés. Isto é que muitos fazem para mim agora. Eles constroem sujeira, ou seja, criam para o céu coisas perecíveis e mundanas, mas descuidam das almas que são mais preciosas do que todo o ouro. Se eu quero ir até eles através das minhas pregações ou através de bons pensamentos, eles agarram-me pelos cabelos e pisam-me com seus pés, o que significa que eles me insultam e consideram minhas palavras e minhas ações desprezíveis como sujeira. Eles se consideram muito mais sensatos. Mas se eles quiserem construir coisas para mim e para minha honra, deveriam primeiro elevar as almas para o reino dos céus. Os que querem construir minha casa devem, com a máxima precisão, tomar cuidado em não deixar ser destinado à construção nenhum centavo que não tenha sido honesta e justamente adquirido. Há muitas pessoas que sabem que possuem bens conseguidos ilicitamente e não se aborrecem por isso, nem têm intenção de restituir e devolver seus roubos e pilhagens, apesar de que poderiam fazê-lo se quisessem. Entretanto, como sabem que não podem manter estas coisas para sempre, dão uma parte de seus bens mal adquiridos às igrejas, como se me pudessem aplacar por suas doações. As possessões legítimas reservam aos seus descendentes, e isto não me agrada nada. Uma pessoa que deseja agradar-me com suas doações tem que ter, antes de tudo, o desejo de emendar seu caminho e depois fazer todo o bem que possa. Deve lamentar-se e chorar pelo mal que tenha feito e repará-lo se puder. Se não puder, deve ter a intenção de fazer a restituição de seus bens fraudulentamente adquiridos. Então, tem que cuidar de não voltar a cometer os ditos pecados. Se a pessoa a quem tem que restituir seus bens mal adquiridos já não está viva, então pode fazer a mim a doação que a todos posso devolver o pago. Se não pode restituí-los, sempre se humilhe diante de mim, com propósito. Se não pode restituí-los, sempre se humilhe diante de mim com propósito de emenda e um coração contrito. Tenho os meios de fazer a restituição e agora ou no futuro restaurar a propriedade de todos os que tiveram sido fraudados. Explicar-te-ei o significado da casa que quero construir. A casa é a vida religiosa. Eu sou o Criador de todas as coisas, através de quem tudo se fez e existe. Sou seu fundamento. Há 4 paredes nessa casa. A primeira é a justiça pela qual julgo os que são hostis a esta casa. A segunda parede é a sabedoria, pela qual ilumino seus habitantes com meu conhecimento e compreensão. A terceira é o poder mediante o qual os fortaleço contra as maquinações do demônio. A 4ª parede é minha misericórdia, que acolhe qualquer um que a peça. Nesta parede está a porta da graça, através da qual todos os que a procuram são bem-vindos. O telhado da casa é a caridade, mediante a qual cubro os pecados daqueles que me amam.
de forma que não sejam sentenciados por suas faltas. A clarabóia do teto por onde entra o sol é representação da minha graça. Através dela se introduz nos habitantes a transparência da minha divindade. Que a parede seja grande e forte significa que nada pode debilitar minhas palavras nem destruí-las. Que deveria ser moderadamente alta significa que minha sabedoria pode ser entendida e compreendida em parte, mas nunca completamente. As janelas simples e transparentes referem que minhas palavras são simples e ainda assim chega ao mundo, através delas, a luz do conhecimento divino. O telhado moderadamente alto significa que minhas palavras não devem manifestar-se de maneira incompreensível e inalcançável, mas em forma compreensível e inteligível.